E na queda de braço entre poderes, um lance dos mais ousados, eu diria, aconteceu ontem com 21 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, atendendo à denúncia da Procuradoria-Geral da República de que é preciso investigar a organização e o financiamento de atos que atentam até contra a Lei de Segurança Nacional. Eu não sei se é exagero ou não, mas o fato é que há afrontas, principalmente ao Supremo Tribunal Federal, culminando no sábado à noite, com os fogos atirados contra a sede da Corte Maior de Justiça do Brasil. Ontem, um dos investigados, o deputado Daniel Oliveira, do PSL do Rio de Janeiro, teve a cara de pau de dizer que aqueles fogos eram o encerramento de um evento religioso que se realizou ali naquele local em frente ao Supremo Tribunal Federal. Ele não quis dizer nada à Polícia Federal, se manteve calado durante todo o seu interrogatório e se reserva o direito de falar apenas em juízo, se é que vai falar. Mas ele tem mostrado muito mais músculos do que cérebro, esse deputado Daniel Oliveira, do PSL do Rio de Janeiro. Vários parlamentares que fazem parte do novo partido que será criado pelo presidente Bolsonaro estão nessa relação. E muitos deles dizem que se trata aí de uma perseguição porque eles apoiam o presidente da República. Já no Supremo Tribunal Federal, em que o ministro Alexandre de Moraes parece não ter nenhum temor quanto a tomar atitudes drásticas como essa, de mandar quebrar sigilo bancário desses parlamentares, o decano, o ministro Celso de Mello, fala em enfrentar atitudes que podem ser consideradas autoritárias ou ditatoriais com a Constituição e as leis do país. Enfim, estão aí os adversários postos no campo de batalha. O que vai redundar disso, nós esperamos que seja um entendimento antes que as coisas se aprofundem mais e se radicalizem mais, porque não interessa à nação que isso venha a acontecer. Mas que a situação está se agravando dia a dia, não resta nenhuma dúvida. Muito bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, José Paulo de Andrade, ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes com a gente no Jornal Gente de hoje. São adversários, infelizmente, não é, José Paulo? E que têm colocado em pauta assuntos que interessam muito mais a eles do que a nós aqui, que estamos tentando literalmente sobreviver em todos os sentidos em meio a essa pandemia. E por causa disso eu queria destacar duas notícias que dizem respeito ao mundo real, dizem respeito às nossas vidas, afetam a nossa vida diretamente e não dizem respeito a esse mundo palaciano em que frases são ditas ali com subterfúgios, entrelinhas, mensagens cifradas. Haja paciência. As duas notícias são as seguintes. Primeiro, a aprovação pelo Congresso Nacional da MP 936, é aquela medida provisória que foi editada pelo governo no começo da pandemia, em situação de emergência, e que permitiu a suspensão de contratos e a redução de jornada e de salários. O destaque na aprovação da MP é que o Congresso permite agora que o Executivo, se assim o quiser e deve querer, faça com que os prazos dela sejam estendidos. Os prazos eram de 2 meses e 3 meses para redução de salários e suspensão de contratos, e isso agora deve ser ampliado pelo governo federal. E o outro destaque, e esse é um destaque positivo, ainda bem, já a gente vai falar com mais detalhes a respeito disso no Jornal Gente, é uma pesquisa da Universidade de Oxford, muito promissora, indicando que um medicamento já existente e barato tem efeito real na melhora da condição de saúde de pacientes de Covid-19 que estão em estado grave, precisando de respiração artificial ou de algum auxílio na ventilação. Esses pacientes apresentaram melhora, é um remédio que já existe, é um remédio que não é caro e que indica aqui uma outra possibilidade paralela à pesquisa de vacinas, que é o desenvolvimento ou a percepção de que remédios já existentes podem sim ser usados com resultados bons contra a Covid-19. 8h05. Cláudio Humberto, direto de Brasília. Bom dia, Cláudio.
Bom dia, Thaís Freitas, bom dia, José Paulo de Andrade, bom dia, Pedro Campos, bom dia, ouvintes. Olha, aqui em Brasília, no dia da posse do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria, uma outra alteração ministerial movimenta aqui digamos assim, os bastidores da política aqui em Brasília, que se trata da substituição iminente, segundo asseguram alguns colegas do próprio ministro, de Abraham Weintraub no Ministério da Educação. A questão é que o presidente está na chamada sinuca de bico. Ele não tem outra alternativa senão se livrar do ministro da Educação, que lhe causa tantos problemas e que tem sido usado, inclusive, quase como um pretexto para inviabilizar qualquer tentativa de reaproximação possível, ainda que muito difícil, com ministros do Supremo Tribunal Federal, entre ministros do Supremo e o Poder Executivo. Os ministros do Supremo simplesmente não entendem como é que o presidente Bolsonaro não demitiu ainda esse ministro. E consideram mesmo que a cada dia isso se estratifica, consideram mesmo que ao não demitir Abraham Weintraub, Bolsonaro está avalizando aqueles insultos do ministro da Educação que foram divulgados durante aquela polêmica reunião ministerial de abril. Portanto, o presidente, ainda que goste do jeitão beligerante ali do ministro da Educação, não tem saída e deverá substituí-lo a qualquer momento. Essa crise não vai terminar bem, né? Se um dos lados aí não tiver, né, a decência de caminhar para mediação, nós vamos ficar nessa briga de forças, né? Porque o que a população está assistindo hoje, no meio da pior pandemia do último século, é, sem sombra de dúvidas, uma irresponsabilidade do Poder Executivo e do Poder Judiciário, né? Cada um está tentando mostrar para o outro lado que manda mais. Só que nenhum dos dois mandam mais, porque existe uma carta chamada Constituição Federal que coloca ali os poderes em igualdade, né? Só que o legislador previu poderes harmônicos entre si, e essa harmonia que está faltando, porque todos sabem que ninguém está acima do outro. Então o Poder Judiciário tenta de alguma forma, com essas decretações aí de mandados de busca e apreensão, com esses mandados de prisão, tentar de alguma forma pressionar o Poder Executivo. De outro lado, o presidente da República, seus apoiadores, eles respondem com mais bravatas e com mais ataques ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, felizmente, ontem o presidente, ao se manifestar de forma crítica, e ele tem todo o direito de fazer isso, ele disse que vai procurar o caminho legal, o caminho da lei, para responder a essas acusações que, segundo ele, estão sendo feitas pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, dessa quadra não vai sair boa coisa se não tivermos alguém para mediar essa situação e colocar aí panos quentes nessa história e mostrar para o ministro Celso de Mello, para o presidente Bolsonaro e para as demais autoridades dos poderes que não é pelo caminho da força, pela queda de braço, que um vai vencer o outro. Nós só vamos sair melhores dessa situação se todos entenderem os seus limites e ministro do Supremo falar nos autos e o presidente da República se voltar para as questões importantes que o país precisa. E no meio dessa confusão toda, vem o governador de Brasília, né, do Distrito Federal, Ibanez Rocha, dizendo que a Polícia Militar tinha conhecimento dessa ação agressiva desse grupo que estava acampado nas imediações ali do Supremo Tribunal Federal e que não fez nada para evitar. Será que, confirmando aquilo que já se disse, que o presidente, se quisesse dar um golpe, não precisaria das Forças Armadas, poderia contar com as polícias militares, Cláudio Humberto? Não, eu acho que aquilo ali foi um pouco de receio mesmo da Polícia Militar de ser acusado de truculência, porque nós vivemos essa situação no Brasil. Aqui em Brasília isso é flagrante, né? A Polícia Militar muitas vezes não age como deve agir, com medo de ser acusada na imprensa de truculência, de haver dispersado uma manifestação democrática. Eles são muito reticentes com relação a isso. O governador fez essa declaração para explicar por que demitiu o subcomandante da PM responsável exatamente por aquela operação.
E não é que a polícia sabia da iminência do crime, desculpem, e deixou acontecer. É que a polícia poderia ter agido na hora para evitar aquilo, né? Ou pelo menos na repressão àquilo. Enquanto tinha gente lá soltando fogos, a polícia tinha que ter agido. Se você verificar as imagens, por exemplo, que circularam nas redes sociais, mostra em viaturas da polícia com luz intermitente ligada, quer dizer, a polícia estava lá. Por que não agiu, né? Foi por essa razão que o governador demitiu o comandante e ontem decretou o fechamento mais uma vez, da esplanada dos ministérios. Esse fechamento começou ontem e só acaba hoje à meia-noite. Olha, e se continuar a ameaça de manifestações, aglomerações, etc., por razões sanitárias, o governador já avisou que não vai permitir, nem muito menos acampamentos. Sabe que aqui tem essa outro cacoete, né? Aqui tem os manifestantes acampam, simplesmente vão lá, montam lá umas barraquinhas na esplanada dos ministérios e ficam lá. E ficam lá meses, alguns casos anos. Eu me lembro de um acampamento de índios, né, que eles ficaram lá, sei lá, 6 meses, ninguém mexia. Índio, né? Ninguém mexe em índio, porque afinal de contas é índio. Aquilo ali vai dar manchete, vai dar repressão no mundo inteiro, repressão a índio. Enfim, aquela papagaiada que a gente conhece da nossa realidade política. Agora, esse grupo estava armado, como chegou a ser dito, Claudio Humberto? É improvável, assim, eu acho que não há nenhum registro, né? Há suspeita, porque são pessoas meio, um tanto quanto agressivas, truculentas, né? Tem aquele sujeito, Renan de tal, que assumiu o posto de xerife da Praça dos Três Poderes. É uma figura que está sendo, já tem 2 processos em relação a isso, né? O primeiro, quando ele ficou insultando, ameaçando manifestantes, eu acho que enfermeiros ali na Praça dos Três Poderes, enfermeiros protestando contra o governo. E ele é dado a mandar no pedaço, né? É um sujeito que se achar que algum motorista de carro que está passando olhou para ele de uma forma que ele reprovando, ele vai para o carro, fica chutando o carro, empurra, ameaça o motorista. E com esse sujeito não acontece absolutamente nada, né? A não ser, é claro, o fato dele ter sido indiciado e assinado um termo circunstanciado para comparecer em juízo e coisas dessa natureza. O que há é muita truculência. Agora, não há histórico, não há registro de pessoas armadas por ali.